Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pressão das ruas obriga, como vimos, o poder público e também partidos políticos a darem respostas ao clamor da sociedade. Nós agora vamos saber como as manifestações que mobilizaram o país estão sendo avaliadas no PSDB. E o nosso convidado é o deputado federal Duarte Nogueira, presidente do PSDB do estado de São Paulo. Muito obrigada por sua presença aqui. Boa noite. Eu tenho em mãos o manifesto do PSDB, do DEM, do PPS. Os brasileiros querem um Brasil diferente. Isso foi escrito e assinado pelos presidentes dos partidos logo após a presidente Dilma ter se reunido com governadores e prefeitos e apresentado todas aquelas propostas de pacto, as soluções de imediato para um atendimento aos pleitos das ruas do país. Agora, o que eu observo é que, nesse manifesto, o PSDB, que está entre os que subscrevem, sobe o tom. Aparece assim, no seu pronunciamento, a presidente não assumiu as suas responsabilidades, tangenciou os problemas e buscou desviar o foco dos seus interesses expressos pela população. Por que é que agora é que o PSDB sobe o tom e faz, junto dos demais partidos de oposição, uma oposição mais vigorosa em relação ao governo federal, à presidente Dilma? Só agora. Olha, Maria Lídia, na verdade o PSDB sempre fez oposição ao longo desses últimos quase 11 anos de governo do PT no âmbito federal. Mas faltava vigor. O que faltava era um pouco mais de aderência e, ao mesmo tempo, de compreensão da sociedade brasileira que estava, na nossa opinião, entorpecida por um volume enorme de propaganda oficial e, ao mesmo tempo, por um conjunto de ações que estava suprimindo outros eixos da oposição da sociedade, que se dá através dos sindicatos, da União dos Estudantes, das organizações não governamentais, que foram cooptadas pelo governo na forma de troca de favores. O que há hoje é que a sociedade brasileira, sem a presença direta dos partidos políticos, foi às ruas através de uma geração que surgiu após o Plano Real, que contaminou, no bom sentido, os seus pais e os seus amigos, e eles abraçaram várias causas simultaneamente. Não é só a causa que deu ignição, que foi o custo da tarifa do transporte, claro, mas somou a isso o aumento da inflação, aumento do custo de vida, a baixa qualidade da educação, a saúde, a questão que envolve todo um conjunto de serviços que a sociedade deseja. Então, essa meninada e esse conjunto da sociedade ganhou uma prosperidade nesses últimos anos do Plano Real para cá, mas o Estado brasileiro não foi capaz de acompanhar essas mudanças para melhor. Agora, os partidos da oposição, que resposta dão agora a esses pleitos? Que, na verdade, não é só a meninada. Nós tivemos lá muitos adultos, pessoas em plena maturidade e até idosos, né? Fazendo questão de levar seus cartazes e de participar. E crianças. Sim. Então, é alguma coisa que envolve assim, uma amostragem importante da sociedade como um todo. Qual é a resposta do seu partido? Foi uma manifestação não só bastante representativa do ponto de vista do conjunto da sociedade, ela se deu em todo o país e ela se deu de maneira, sobretudo, em grande parte, de manifestação ordeira, pacífica e democrática, ressalvado alguns problemas que ocorreram. Mas, na verdade, há, por parte da sociedade brasileira, uma vontade enorme de transformação. E ela está chamando a atenção nessa forma de participação democrática. O PSDB está fazendo a sua parte. Eu acho que mais do que propor novidades, o governo que está aí do PT há quase 11 anos teve tempo para fazer e não fez. Nós, da oposição, estamos só pedindo que as leis sejam cumpridas, que o combate à corrupção seja vigoroso, que ideias ruins para o país, como essa questão da PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público, seja reprovada pelo Congresso Nacional, assim como a PEC número 33, que submete o Supremo Tribunal a uma decisão ad referendo depois do Congresso Nacional, também é prejudicial para a democracia brasileira e que nós possamos ter uma participação mais efetiva do governo na prática. E o que a oposição faz agora e apresenta para a sociedade brasileira é um manifesto detalhando todas as áreas, saúde, segurança, justiça, educação e assim por diante. O senhor falou agora na PEC 37. Além desse aspecto muito grave, que é a limitação do poder de investigação do Ministério Público, que representa a sociedade nos processos criminais, tem aquele outro aspecto
aspecto, que é essa PEC 37, e eu tenho certeza o telespectador não está ainda muito ciente disso, o cidadão, que com a aprovação da PEC 37, o que vai acontecer é que os processos criminais de crimes tributários contra a administração pública, desvio de dinheiro público que estão em andamento, esses processos serão anulados, porque se eles foram apresentados pelo Ministério Público e as provas colhidas foram colhidas pelo Ministério Público, elas perdem o efeito, elas ficam anuladas. E aí os advogados podem entrar com um pedido de aplicação do princípio de retroatividade da lei para o benigna, para beneficiar esses réus acusados e alguns deles já condenados que entram com recurso e levam com a barriga o processo. Aí entra a minha pergunta. Por que é que o PSDB, que recomendou que os parlamentares não votassem nessa PEC, não entrou firme pedindo a retirada da PEC? Sabe, uma campanha mais vigorosa, como vocês fazem quando querem? Porque há, por parte do Poder Legislativo, um rito a ser cumprido. Nós vamos votar a PEC 37 e vamos derrubar a PEC 37 para tirar esse fantasma que fica pairando em cima da sociedade brasileira a todo instante. Quem defende a PEC 37 vai lá e se pronuncia favoravelmente, mas eu tenho plena confiança de que a maioria vai votar contra e vamos derrubar essa questão. Porque não é só limitar o poder de investigação do Ministério Público, é como você bem disse, é jogar tudo fora naquilo que já está sob investigação, que já está em apuração e já está aguardando o apenamento, a punição de quem trouxe problemas. É absorver, né? Sem dúvida alguma, é absorver através de uma mudança legal que, na nossa opinião, obviamente não deve ocorrer. Um tributo à impunidade. Um tributo à impunidade. Bom, agora, os manifestantes ainda, voltando às ruas, repudiaram publicamente políticos e partidos políticos. O PSDB sentiu esse golpe? Olha, o PSDB está sintonizado com a sociedade paulista e com a sociedade brasileira. Nós entendemos que todo esse movimento ele tem que ser entendido como um movimento público, democrático e salutar para a melhoria e a transformação da sociedade brasileira. Vamos dar um basta. O garoto que estava falando na entrevista, ele mostrou com muita clareza o que está acontecendo. As pessoas querem defender a meritocracia. Eu acordo cedo, eu ralo, eu batalho, eu estudo, eu faço a minha parte. E quem está lá no governo, os políticos, os que estão fazendo a corrupção, os que estão cometendo desperdício, estão prejudicando a mim, que faço o meu papel como brasileiro. E isso eu não quero mais. Eu estou indignado e não quero mais que isso aconteça. E as pessoas foram às ruas. Então, acho que os partidos que fazem essa parte de tomada de decisão e representam a população que hoje estão sob crise de representação, têm que chamar a atenção, colocar suas barbas de molho e cumprir com aquilo que a sociedade espera. Que é o que fez o governador Geraldo Alckmin com muita firmeza. Mas ele, foi mais ou menos. Ele revogou as tarifas do transporte, indo ao encontro do que as ruas pediram, de maneira muito correta, e hoje cancelou o aumento das tarifas de pedágio, não por uma ação populista, mas por uma ação técnica e de governo, que vinha sendo trabalhado há bastante tempo e que ia na linha da direção que ele próprio queria, que era reduzir o preço dos pedágios. Mas, deputado, no início das manifestações, nas primeiras, o próprio governador Alckmin e, no geral, o que se falava é que era um movimento que, porque como houve quebra-quebra, aquela coisa toda, mas de bagunça, de baderna, para quebrar a ordem pública. Não houve o entendimento da extensão que esse movimento poderia tomar. Depois disso, é que houve, parece que por parte do universo político, uma compreensão daquilo que estava... Aliás, eu acho que compreensão ainda não aconteceu. Está todo mundo estudando, mas que houve um entendimento de que aquilo era uma manifestação legítima e que tinha um significado muito importante para o país. E isso, inclusive, para o governo do estado. Tanto que o governador que convenceu o próprio o prefeito de São Paulo a redução de tarifa e ele liderou esse processo de atendimento de imediato a um dos pleitos do movimento. Mas acontece, sim, que também o governo do estado de São Paulo foi atingido, o governo do PSDB. Não é só o governo do PT e dos partidos aliados da presidente Dilma. Olha, Maria Lídia, governar é escolher. O cobertor é curto, não dá para você fazer tudo e resolver todas as demandas. Você tem que escolher prioridades.
O governador, naquele instante, estava sendo assessorado por uma equipe técnica que sustentava que a tarifa deveria ser mantida. Aí entra a sensibilidade política do governante e o administrador que encontra soluções para que elas possam ser realizadas. Tanto é que a tarifa foi revogada, agora foi cancelado o aumento dos pedágios e vai se manter os investimentos através de revisão de gestão, através de modificações de como implantar essas outras infraestruturas, esses investimentos, tudo a partir daquilo que vai ao encontro do que o próprio cidadão espera. Ou seja, o governo tem que ser a expressão da minha vontade. E a população foi às ruas para pedir e foi atendida. A última questão. Os analistas entendem que as instituições têm que dar respostas, dentre elas partidos políticos. Qual é a resposta de imediato que o senhor entende que pode convencer quem foi às ruas de que esse clamor valeu e que vocês estão atentos no PSDB? As mudanças já estão ocorrendo. Eu acho que a sociedade paulista percebeu claramente que o seu governo, no caso do governo do Estado, tem uma alta sensibilidade, tem capacidade de gestão e é capaz de encontrar os meios necessários para priorizar as suas ações conforme a vontade da população. É assim que funciona a democracia representativa. Se houve num determinado momento uma crise de representação, ela tem que ser recuperada através da decisão dos bons governantes e governantes responsáveis em lutar contra a corrupção, em lutar contra os desmandos, contra as leis que vão prejudicar o país, ou propostas de leis que vão prejudicar o país e fazer uma gestão de qualidade. A meritocracia que aquele jovem apresentou tem que ser aplicada na prática, sobretudo nas ações de governo e nas ações de administração pública. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Uma boa noite. Para você também. Gabriel.